Quero ler um texto com você que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 8, o versículo de número 4 e o versículo de número 5, que diz o seguinte: Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E eles lhe disseram: Tu já estás idoso, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para nos julgar, à semelhança das outras nações. Israel estava vivendo num contexto onde o povo estava se corrompendo, onde as pessoas elas não estavam dando a devida atenção à lei do Senhor e elas faziam aquilo que elas achavam que deveriam fazer. Elas não se preocupavam com a vontade do Senhor, não estavam preocupadas em fazer o que era certo, estavam preocupadas apenas em fazer aquilo que dava na cabeça delas e era isso. A gente pode citar como exemplo os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que toda vez que alguém ia no templo oferecer um sacrifício ao Senhor, eles retiravam para si a melhor parte do sacrifício. A melhor parte que era para ser dedicada ao Senhor, eles retiravam para si. Então o povo estava corrompido, o povo não estava dando atenção à lei do Senhor. E o que a gente entende com isso? Porque Deus ele estava muito tempo sem falar com o povo. E pelo fato de Deus estar sem falar com o povo estava se corrompendo. Mas justamente Deus ele estava sem falar com o povo por causa do posicionamento do povo. E é isso que a gente pode tirar como a primeira lição desse texto. É que Deus ele não responde à falta de posicionamento. A gente precisa estar posicionado para que a gente possa receber a resposta do Senhor. Não adianta a gente querer fazer campanha, não adianta a gente querer subir monte, não adianta a gente querer passar muito tempo fazendo coisas que tente de alguma forma chamar a atenção de Deus para a nossa vida, se a gente não se posicionar na vontade de Deus. Sabe, quando eu digo se posicionar na vontade do Senhor, eu digo manter a santidade, eu digo se posicionar em oração, eu digo abandonar o pecado, eu digo a gente buscar conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida. Isso é se posicionar. E enquanto a gente não tiver esse posicionamento na nossa vida, Deus ele não vai responder às nossas orações. Deus ele não vai responder às nossas vontades. E era justamente isso que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. O povo não estava posicionado, o povo estava vivendo à mercê das suas próprias vontades, não estava preocupado com a lei do Senhor, não estava preocupado com aquilo que Deus achava que era certo, não estava preocupado com a retidão no Senhor, mas só estava preocupado em fazer aquilo que eles achavam que era certo. E então havia uma falta de posicionamento. E se há uma falta de posicionamento, há uma falta de relacionamento com Deus. E se há uma falta de relacionamento com Deus, então Deus ele não vai responder às orações do povo. Deus ele não vai responder os sacrifícios do povo. Deus ele vai ficar calado, porque o povo não estava posicionado da forma como Deus ele estabeleceu que o povo deveria estar posicionado. Então, quando a gente não se posiciona, a gente não recebe resposta. Porque Deus ele não responde à meritocracia. Deus ele não responde ao quanto a gente faz, ao quanto a gente tenta chamar a atenção de Deus. Deus ele responde posicionamento. Então a primeira lição que a gente pode tirar desse texto é que Deus ele responde posicionamento. Para que a gente receba a resposta do Senhor, a gente precisa estar posicionado na vontade de Deus. E a segunda coisa aqui que a gente pode extrair desse texto é que Israel ele pede um rei, a semelhança das outras nações. E isso é uma coisa que um erro que a gente comete na nossa vida. É a gente ficar se comparando com as outras pessoas. A gente olha e vê, Deus fez na vida de fulano, Deus fez na vida de cicrano, Deus ele fez na vida do irmão ao meu lado, mas Deus ele não fez na minha vida. O que Deus ele tem para a vida do irmão ao seu lado é diferente do que Deus tem para a sua vida. Porque quando a gente não sabe
qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, esse erro acontece na nossa vida de a gente ficar se comparando com as outras pessoas. Porque quando a gente sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a gente não perde tempo ficando se comparando com as outras pessoas. A gente toma isso como certeza na nossa vida. A gente sabe que no tempo certo as coisas elas vão se cumprir, porque a gente já entende que Deus ele já preparou, ele já está pronto. É a gente que precisa tomar pela fé. Então, quando a gente fica se comparando com as outras pessoas, isso revela que a gente não sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente precisa aprender a se enxergar na palavra do Senhor, sabe? A gente precisa aprender a se enxergar aqui na Bíblia. A gente precisa saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque o mundo ele vai te bombardear de informações. O mundo ele vai te bombardear de influências que vêm da parte do inimigo, de influências contrárias à palavra do Senhor, sabe? A todo momento, o ambiente que a gente vai, seja no trabalho, seja na faculdade ou qualquer lugar que a gente vai encontrar pessoas que estão debaixo do jugo do pecado. A gente vai se deparar com pessoas que usadas pelo inimigo, vão tentar influenciar você a fazer coisas contrárias à palavra do Senhor. E se você não se vê na palavra, não saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, o sistema ele vai te engolir, sabe? O mundo ele vai te engolir, Satanás ele vai te derrubar. É por isso que em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele vai vencer o diabo no deserto, ele vai vencer através da palavra, ele vai vencer através do conhecimento da vontade de Deus para a vida dele. Porque antes dele ser levado pelo Espírito para o deserto, quando ele foi batizado por João Batista, ele vai ouvir uma voz, e essa voz é a voz de Deus que vai dizer: você é o meu filho querido, este é o meu filho querido, na qual eu sinto muita alegria, ou na qual eu me comprazo, sabe? E quando ele chega no deserto, o diabo ele vai dizer: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, então se joga daqui, porque Deus ele dará ordem aos anjos para te guardar. E Jesus ele vai combater o diabo através da palavra, porque Jesus ele já sabia que ele era o filho de Deus, porque ele já sabia que Deus ele tinha alegria em Jesus ser filho de Deus, porque ele já tomou isso para ele como verdade, ele já sabia disso. Então, quando o inimigo veio tentar ele usou isso, sabe? Ele combateu o inimigo, ele foi fiel a Deus. Ele venceu o inimigo através da palavra, porque ele sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. Ele já sabia que era filho de Deus. Então você também precisa saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa se ver na palavra do Senhor. Porque quando você sabe quem você é em Deus, o sistema ele não te derruba. Satanás ele não te derruba. Toda vez que Satanás ele vem colocar um desejo, um sentimento, toda vez que Satanás ele vem tentar usar a vida de alguém para tentar te rotular, para tentar te enganar, dizendo coisas contrárias à palavra de Deus, se você é um cristão que conhece a vontade de Deus, que se vê na palavra, isso não vai te derrubar. Você vai combater Satanás através da palavra, através do conhecimento da palavra. Então seja um cristão conhecedor da palavra, conheça a vontade de Deus para a sua vida e você vai vencer Satanás. E a terceira coisa que a gente pode extrair desse texto é sobre a gente não ser um tipo de crente visual, mas a gente ser um crente espiritual. A palavra do Senhor, ela diz que o justo, ele vive pela fé. Então a gente não pode caminhar pelas coisas que a gente vê, a gente deve caminhar pela nossa fé, e pela nossa fé em Cristo, pela nossa fé na palavra do Senhor. Israel, quando ele pede um rei, ele está pedindo um governo visual, sabe? Algo que eles pudessem ver. É aquele tipo de pessoa que fica pedindo confirmações em cima de confirmações, igual o Gideão. Quando Deus ele chamou Gideão para libertar o povo de Israel, Gideão ele pediu várias e várias confirmações ao Senhor. Então a gente quando
Quando a gente não tem conhecimento da vontade do Senhor, a gente fica assim, a gente fica pedindo sinais visuais, sabe? E isso demonstra uma falta de maturidade. Porque quando a gente conhece a vontade do Senhor, quando a gente vive certa coisa, a gente já sabe qual é a vontade de Deus para aquele momento. É igual como qualquer outro relacionamento. Quanto mais tempo você passa com a pessoa, quanto mais tempo você conversa com a pessoa, mais você vai descobrindo o caráter dessa pessoa, as vontades dessa pessoa, os desejos dessa pessoa. A gente vai descobrindo aquilo que a pessoa gosta, aquilo que a pessoa não gosta. E é assim no nosso relacionamento com Deus. Quanto mais tempo a gente passa com o Senhor, mais a gente vai conhecendo a vontade dele para a nossa vida. A gente não precisa ficar preso a sinais visuais, a gente não precisa ficar atrás de revelação, atrás de profeta, atrás de fulano que tem dom disso, fulano que tem o dom daquilo. A gente se enxerga na palavra, sabe? Esse negócio de ficar atrás de revelação, de ficar pedindo sinal. Se for da vontade de Deus, é isso aqui. Não, a gente já conhece a vontade de Deus através da palavra. A vontade de Deus já está aqui. A gente só precisa ler, a gente só precisa buscar a vontade de Deus. Porque quando a gente sabe a vontade de Deus para a nossa vida, a gente não fica pedindo sinal, a gente não fica pedindo confirmação. Deus, ele conta com você para você amadurecer a sua fé. A palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, ele repartiu uma medida de fé para cada um. Então todos os cristãos que aceitaram Jesus de coração de fato, eles têm uma medida de fé. O problema é que a gente não amadurece essa fé, é que a gente não faz essa fé crescer, a gente não desenvolve essa fé. E a pessoa que não desenvolve essa fé, ela fica assim, ela fica atrás de sinais, ela precisa de algo que seja visual para ela entender qual é a vontade de Deus. E muitas das vezes Deus, ele não vai fazer da forma como a gente quer. Por quê? Porque a vontade do Senhor é que a gente busque conhecer a Ele, é que a gente tenha intimidade com Ele, é que a gente busque a vontade dele através da palavra, é que a gente tenha esse compromisso de amadurecer a nossa fé. Então, o crente maduro, o crente espiritual, ele não é um tipo de cristão que fica pedindo sinal, sabe? Todas as orações são se for da vontade do Senhor, vai acontecer isso. Se for da vontade do Senhor, vai ser dessa forma. Se for da vontade do Senhor, vai acontecer aquilo outro. Deus vai usar fulano para falar comigo, Deus vai usar ciclano para falar comigo. Não, Deus, ele quer que você conheça a vontade dele, que você tenha intimidade com ele, para enxergar a voz do Senhor através da palavra. Porque tudo aquilo que Deus, ele já liberou sobre a nossa vida está aqui, está contido nessa palavra. A nossa herança está aqui. Então, se você não tem um compromisso de buscar a vontade de Deus através da palavra, você vai ficar preso a esse tipo de imaturidade. Então, a vontade do Senhor é que a gente não seja um tipo de crente visual, sabe? Que precisa de um governo visual igual o povo de Israel. A vontade do Senhor é que a gente viva pela fé, sabe? É que a gente tenha fé que o nosso Rei, ele nos governa lá do céu. É que a gente tenha a vontade do Senhor conhecida na nossa vida, que a gente conheça o caráter de Deus. Porque se você conhece o caráter de Deus, você sabe que quando acontece alguma coisa contrária à palavra, você precisa se posicionar e você precisa, através da palavra, liberar uma ordem de autoridade, sabe? Igual Cristo, quando ele estava naquele barco lá com os discípulos e de repente se levantou um vento, sabe? E bateu contra aquele barco lá, os discípulos ficaram desesperados. Então Cristo, ele despertou e liberou uma palavra sobre o vento. Então é assim que Deus, ele quer que você esteja, com essa maturidade de levantar e liberar uma ordem ao vento, liberar uma ordem à adversidade, porque você conhece o caráter de Deus e você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque você amadureceu a sua fé através da palavra. E é esse tipo de cristão que Deus, ele quer que você seja, sabe? Você conhecedor da vontade do Senhor, você tem autoridade para liberar uma ordem sobre o vento. Você tem uma autoridade para liberar uma ordem sobre a adversidade, porque o caráter de Deus é bom e a vontade de Deus é boa para a sua vida.
Então se enxergue na palavra. Você precisa se ver na palavra. E é essa palavra que Deus ele ministrou ao meu coração. Se isso fez sentido para você, abençoe a vida de alguém. Compartilhe esse vídeo, edifique a fé de alguém, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao coração dessa pessoa. Então que Deus ele te abençoe, em nome de Jesus.